Vamos lá? Vamos. Paramos na página 89, no subcapítulo, no ponto 4, posição 89. feminina, é, 89, no último, quase último parágrafo, ponto 4, posição feminina e posição do analista. Ok. Flávia, bom dia para Oi, vocês. Tudo bom bem? dia, Claudinha. Não, só para dizer que eu estou aqui hoje assim como passageiro, porque é o dia do meu mestrado, então eu vou vir eventualmente, né? Aí vocês estão em qual livro? Só para eu poder acompanhar hoje um pouquinho Dizer também. 5. A Tá. gente tá. Você tem o texto? Eu passo para você agora. Você passa, por favor, querida? Não tem. Passo. Te agradeço. Eu Obrigada. passo. Alguém mais quer? Alguém mais tem? Não tem? Não tem. Eu Então quero, tá. Flávia, bom dia. Bom dia, Bom Márcia. dia. Para todos. Aliás, bom dia a todo mundo. Aliás, essa questão que a gente vai ver agora, do feminino e a posição do analista, eu li um livro que foi até a Sandra Ender que me presenteou, enfim, os nomes, que é uma droga a gente lembrar de nome, Aqui, ó. que fala... É esse. Lê o nome para mim aí, que Como fala terminam as análises das mulheres. É isso. da E Ângela aí Batista. é da Ângela Batista, e ela faz um encontro entre a posição feminina, que não é exclusiva das mulheres. Então, embora ela Sim. fale aí que é final de análise das mulheres, mas ela não trata o final da análise das mulheres como das mulheres. É do Qual o nome feminino, do... portanto, está para os homens também. E ela faz um encontro entre isso e o surgimento de um analista ao final de análise. Muito bom. Eu vou chamar ela para falar no espaço do passe, tá? Já estou anunciando aqui. Qual é o nome do livro, por favor, se puder repetir? Você Como repete? terminam as análises das mulheres? É uma questão. Tá, Eu, quando vi o obrigada. título, eu não vi, eu não imaginei que fosse tão bom, porque eu pensei que fosse uma questão de gênero, e não é. Não é as mulheres, ela expande isso para o feminino, embora tenha dado esse título. Eu estou tentando colocar aqui no grupo, mas não consigo. No GT, eu ia fotografar e colocar. Depois eu boto, mas eu não vou Tá. levantar agora para pegar o livro, que eu nem sei onde está. Não consigo. Acho que eu não estou como administradora, né? É Eu isso. só estou como membro, aí como membro a gente não consegue acessar. É verdade. Eu não sei onde está o livro. Somente o administrador pode enviar. Depois você põe, Manda então, para Teresa. mim que eu mando. Tá bom, vou mandar. Muito bom esse livro, muito bom. Eu andei lendo que eu estava interessada. Eu estou estudando o feminino para relacionar com a violência contra as mulheres, gente. É uma coisa que eu estou achando assim delicado, mas necessário. Aquele rapaz que socou a namorada, que foi preso, que agora disse que está com medo de ser morto na cadeia porque as pessoas não gostam de quem bate em mulher. Aham. Absurdo, absurdo. A coisa É está um saindo absurdo. do controle, isso é um absurdo. E o que mais me surpreende, Felipe, é que há algum tempo já existe uma insistência de políticas públicas no sentido de grupos, de políticas de polícia, inclusive, de medidas, a Lei Maria da Penha, medidas de prisão, e não, e só aumenta. Daqui da Escola de Vitória, quem trabalha muito na Secretaria do Feminino é a Elissa Felipe da Silva. Não sei se você É. conhece ela. Preciso fazer contato com ela, deixa eu anotar. Precisa. A Elissa, ela trabalha na Secretaria da Mulher do Espírito. Ah, que bom. Ela é envolvida com as políticas públicas disso, de cuidado da mulher, dessas mulheres em situação de risco. Não É, adiantando nada. Aí eu lembro do Freud falando no Mal-Estar na Civilização e no Futuro de uma Ilusão,
que o processo civilizatório, principalmente o que ele chama do processo civilizatório moral, ele estimula a resistência e a violência contra o processo, né? Que é Uhum. as políticas de direita, os governos de força e tal. É uma coisa assim, de festa da psicanálise, que acho que não tem saída, mas Vamos vamos lá, trabalhar. gente? Vamos ao Flávia, a texto? segunda foto ficou melhor que a primeira. A primeira cortou, depois você põe a segunda. Uai, não botei as duas, não? Ah, foi? Deixa eu Eu ver. acho que sim. Bom, vamos lá. A Vamos Tereza está lá. aí, a Tereza gosta de ler. Eu também gosto, se puder. Ah, pois. Então, pode ler. A Tereza, eu acho que ainda não está. Posição Eles feminina. estão por aqui em Portugal ainda ou já voltaram? Já voltaram, chegaram Acabaram até de agora. chegar. Acabaram de chegar, já estão aqui. É muita Olha que neurose. eu deixei uma mensagem para Nazar, falei, você tá por aqui ainda? Quero ir aí te ver. O cara nem respondeu, pelo amor de Deus. Pô, Isso é o Nazar sendo Nazar, né? Bom, o desejo do Vamos lá. analista em sua relação com o outro é aquilo que solicita esta parte incontável, não presentificável do outro, das Ding, na qual a dívida surgida do real como questão só pode se acentuar no simbólico, escapar a este outro e deixar supor um gozo não todo fálico. Gente, tem que parar meia hora para, né, pegar Sim. isso. Depois É de das Jing, curioso, eu não já entendi nada. comecei. Hã? Depois de das Jing, eu não entendi mais nada. Pois é, já comecei aí a ficar curiosa com a relação que faz entre das Ding e o outro. Ou seja, é a relação entre o real e o simbólico, não é não, Flávia e Sim, colegas? Né? sim, Das Ding enquanto real isso. e diz essa parte incontável e não presentificável do outro, ou seja, é o real no simbólico. Sim. Bom, Agora, aí e essa dívida, na pois é, qual a dívida. ou seja, nessa parte incontável, surgida do real como questão, só pode se acentuar no simbólico, escapar a este outro. É uma parte que só pode aparecer se houver simbólico, que o real sem o simbólico não Sim, existe, né? é verdade. E aparece no simbólico, são umas nuances interessantes. Só pode aparecer no simbólico enquanto ausente, enquanto Sim. escapando a esse outro. Ou seja, o real está no simbólico enquanto aquilo que escapa ao simbólico. E deixar E supor deixar supor um isso, um gozo gozo, não todo não fálico, todo fálico, que é não o todo gozo do fálico, feminino. porque tem o da Jing. Porque tem Aham, das Ding, porque é pela via do das Ding. Ele não é um gozo que se submete ao simbólico, é um sim. gozo que A escapa ao Tereza simbólico. Nazaré. Ah, Tereza, já peguei seu lugar. O Tereza, você está lugar é sem som, dela. Xerri? Você está sem som. Ela vai querer falar alguma coisa, eu acho que é bem-vinda a fala dela, que ela fala muito Obrigada. bem. Não, não, eu só ia falar que ninguém pega o meu lugar, cada um tem o É, seu, você está no tem o seu. seu. Tá tudo certo, Tereza. Não tem problema, Obrigada. não. Não tem problema, Bom não. retorno, seja Obrigada. boas-vindas, bom retorno. Acabei de desfazer a mala, por isso que eu só pude ligar agora. Mas, gente, como é que vocês conseguem chegar de uma viagem do fuso horário e estar trabalhando? Não Ah, consigo. porque eu quero participar, ora essa. Não, eu não consigo isso, não. Parabéns. Bom, então tá. Alguém mais quer falar? Porque esse parágrafo ele é. É. Vocês estão Esse trabalhando que gozo não todo parte? fálico, hein? A gente está na página 89, Tereza, no ponto 4, quase no final da página. Do Posição texto do feminina do Moscovitz? Moscovite. Tá bom, tá bom. Deixa eu pegar ele aqui. Pode falar, estou escutando. Isso significa que este desejo do analista tem o caráter de gozo do outro, como gozo do analista. Aí eu não entendi.
Ah, pois é, esse é o ponto. Porque Só ele está se, falando sobre isso, sobre a questão do gozo não todo fálico. Eu acho que é esse gozo que só ele se está ele, se referindo como só o se ele gozo do está analista. falando o caráter do gozo do outro, mas do gozo do outro no sentido daquilo que escapa ao falo, que escapa à lei fálica, como a gente tinha Sim, visto no parágrafo anterior. É sobre a posição feminina na página 89? É, exato, isso. exato. Então, Ah, é exatamente aí. Ele falou, isso, quer dizer, isso que a gente acabou de ler em cima, na outro período, período, sim. Esse gozo não todo fálico significa que este desejo, porque aí, olha só, a relação entre gozo e desejo, tá? Esse desejo do analista, porque desejo é cadeia significante, portanto, é fálico, né? Gozo é outra coisa. Ele diz: esse desejo do analista tem caráter de gozo, gozo do outro, aquilo que escapa ao simbólico, não Mas eu é? nunca mas ouvi o falar de desejo do gozo do analista analista. seria equivalente ao desejo do outro? Eu acho que o Não, não, desejo do outro. ao Ah, gozo do outro, Tereza, ah, ao gozo do outro, Tem o exatamente. caráter de gozo do outro. É, ah, tem o exatamente, ele caráter. está fazendo essa interposição entre desejo e gozo. Isso, Porque exato. eu tava trabalhando, não sei com quem aí, a supervisão. É questão assim do caráter de. A pessoa dizia assim: com o tratamento de casal, estamos falando de posição do analista, tá? O tratamento de casal, o certo, eu sempre costumo fazer de tal maneira. E aí eu questionei essa posição do analista que faz de uma determinada maneira, ou seja, de uma maneira dentro da lei fálica, dentro do simbólico, né? E dizendo que a posição do analista é uma posição que está fora, né, dessa lei fálica, fora do previsto, não é regulamentável, portanto. Alguém mais quer falar, quer trazer dúvida? Por favor, hein? Eu quero, assim, só para entender melhor aqui o texto, quando ele fala que o desejo do analista tem esse caráter de gozo do outro. Aí ele fala assim, como gozo do analista. Esse termo, gozo do analista, eu nunca ouvi falar. O que eu, assim, eu acho que aqui ele está fazendo essa analogia, digamos assim, entre a posição feminina e a posição do analista. Sim, sim. E ambos articulados a esse gozo não todo fálico, o que tem a Isso, ver com da Jing, né? isso. Com Agora, aquilo o que que escapa ao seria simbólico. aquilo que escapa ao simbólico? Tá ótimo. Aí ele fala assim, só repetindo essa frase, isso significa que esse desejo do analista tem o caráter de gozo do outro. Tudo bem, tem o caráter de gozo do outro na medida em que esse gozo é não todo fálico. Hum, isso. Agora, como gozo do analista, que seria Como? um Não quer dizer que seja. Estou lendo aqui. gozo do analista? Porque é um modo de dizer, né? Como se, mas não Como quer se dizer que o fosse. analista. Eu ousaria dizer que a posição do analista, o analista é gozado pelo inconsciente. Na sua função de analista, o analista é gozado a posição dele é de ser gozado pelo inconsciente, no sentido do ato psicanalítico, o horror ao ato, a surpresa diante do inconsciente. Hum? É. Vamos ler mais um pouco. Tá. O que vem justificar a necessidade do silêncio das pulsões estruturalmente, por um instante, na medida em que este desejo do analista participa da causa do sujeito neste lugar do outro. Quer dizer, o desejo do analista, a gente sabe que é, vamos, representado pelo objeto a causa de desejo, né?
O analista ocupa esse lugar de causa de desejo do outro, portanto, causa do sujeito neste lugar do outro, ou seja, no lugar do simbólico, né? Desse outro falante, é como se ele dissesse aqui, né? Causa do sujeito falante, causa do sujeito neste lugar do outro. E aí, quando ele fala que vem justificar a necessidade do silêncio das pulsões estruturalmente, significa, de alguma forma, que assim, esse silêncio das pulsões está do lado do analista, né? Como se, assim, isso não está em Isso, jogo isso, nesse, né, as pulsões ali, tá, prazer ali, né, a satisfação, não é isso, disso que se isso. trata, né? Porque fazer silêncio, como ele diz, das Das pulsões pulsões. estruturalmente, é retirar, não, retirar não, é não colocar simbólico nas pulsões. Sim, Deixar que as pulsões tragam aquilo que é da ordem do real, do Das Ding. sim, Ou seja, deixar que o real compareça, a enunciação, como a gente costuma dizer, né? Não sim, ouvir o enunciado para deixar que a enunciação traga alguma coisa de novo, de gozo, sim. portanto, né? Bom isso, né? Bom, E também fiquei pensando, Tereza, assim, se silenciar as pulsões é também, porque a pulsão precisa de objeto, né? No caso, seria o analisando, né? Assim, então, silenciar a pulsão é também não colocar esse analisando no lugar de objeto da pulsão, né? Alguma coisa assim. É o sim, sujeito, o analista não comparecer como sujeito, né? sim. Agora você me fez lembrar, as pulsões precisam de objeto, mas o Freud disse, e o Lacan depois diz, a coisa menos importante da pulsão é o É o objeto. E o objeto. Lacan diz, Sim. o verdadeiro objeto da pulsão é o objeto A, Ah, sim, que é um objeto que não há, eu costumo dizer assim, né? sim, Então, é isso, é colocar, não é colocar, mas é provocar no sujeito uma dimensão além do sujeito barrado, ou seja, do sujeito entre um significante e outro. sim, Provocar no sujeito algo da ordem do gozo. sim, Lógico que isso é a conta-gotas, né? Isso é, né? sim. Até porque quem está no lugar de objeto A é o analista, né? Nesse É o sentido que você está analista, ele falando, encara, provocar, é, é como causar, no é sentido como de se ele provocar. contaminasse. Agora você me lembrou uma coisa, porque ao final de análise, o que espera o sujeito na saída é o lugar de analista, ou seja, o lugar de objeto A. Sim, Então, é como se o analista fosse, pouco a pouco, contaminando o analisante com o objeto A. Porque, no sim, final, ele vai sair, eu vou usar assim, eu falo as coisas esquisitas, doente de objeto A. Ele vai estar inteiramente doente de objeto A. Então, o sim, analista vai botando vírus nele, vai, né, inoculando sim, ali essa posição do objeto A, porque o que espera ele, ao final, é esse lugar de objeto causa desejo. sim. É por essa via, por essa condição de silêncio na prática, que o desejo e o analista participam da dialética da posição feminina. Ai, Flávia, onde o Uhum, sujeito está lá, de repente, onde a metáfora sexual é o despedaçamento, vizinhando o genital e o pré-genital. Cara, num período só ele fala na psicanálise inteira. O desejo e o analista participam da dialética da posição feminina. Qual é a posição feminina? É desse gozo não todo fálico, né? sim, Então, participa disso aí, tanto É saber da castração, isso, aquele que ocupa, né? Que é isso. capaz de frequentar, porque não ocupa, é É capaz de capaz, frequentar o tem um, feminino, tem é um pé alguém lá. que pode gozar da falicidade e gozar do furo. Isso, um pé lá e Goza. outro cá, como dizia minha, Isso.
Isso. E E ninguém por pode que ficar isso? completamente no feminino. E porque o sujeito pode suspender a afirmação do todo fálico, Isso, à medida que ele isso. pode dizer, existe mesmo, de fato, um que não é a função fálica, né? Ele Uhum. questiona essa unicidade. Não existe um que não seja função fálica. Então, nem Não todos são, ou existe não ou to... existe? Não, Não existe. Existe um. não. Há Não. pelo menos um que diz não à função fálica. Está lá nas Sim. fórmulas quânticas. Isso. Há pelo menos um que diz não. Sim. Esse que diz não não está justamente no campo do fálico. Tem a ver com o nome do pai, tem a ver com esse pelo menos um, né? Sim. Está fora. Nem tudo Uhum. está no campo do fálico. Só quando você fala, você está no campo do fálico. Mas lá nas Sim. fórmulas quânticas, ele diz, se você for ler, né, as fórmulas quânticas, do lado masculino, há pelo menos um que diz não à função fálica, Sim, que é o que exatamente. sustenta, né, toda Eu a cadeia queria... fálica. Sim. Lembra, Tereza? Você sabe disso. Eu Você estava está. falando congelada. Eu me dei conta que eu estava falando congelada. Eu estava dizendo, pois é, o feminino é aquele que questiona se existe mesmo um que não é a função fálica para que todos sejam. É por isso que, ao questionar, existe de fato um que não é a função fálica, ao levantar essa questão, o que resulta é não todo é função fálica. Por isso que a posição feminina é não toda fálica. É porque aquele que ocupa a posição feminina, ele tem acesso a isso que o Lacan, lá no seminário 20, Tereza, você lembra? Ele diz Lembro. assim: um outro gozo. Ele Sim, fala de um outro gozo, e aí ele dá o sim, exemplo da mística. sim, sim. Então, ele vai dizer que esses sujeitos eles falam, né, de um gozo outro, mas eles não sabem desse gozo. Isso é importante Isso, a gente isso. dizer. Aliás, ele tem um encontro com a Margaret. Ai, meu Deus, esqueci os nomes estão fugindo. Em que ele diz, ela não sabe do que está falando, que ele vai perguntar para Marguerite Duras, Marguerite Duran. Duras. Marguerite Marguerite Duras Duras. no Ele vai perguntar Deslumbramento. para ela que ela diga, Isso, a escritora, que ela diga do que é do gozo feminino. E ele isso, diz, ela não consegue dizer, porque é indizível. Aliás, isso. ele começou esse pedaço aqui dizendo o incontável, o não presenciável do outro. Ele começa Aham, dizendo isso, na relação com o outro, e ele faz uma relação com Das Ding, exato. né? Então, é essa intimidade, podemos dizer assim, um pouco de intimidade do feminino com o real. Mas, por outro lado, não consegue falar. Inefável, impossível de falar, né? Olha só, eu botei a fórmula quântica aqui no grupo, tá? De WhatsApp. Ótimo. Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês, porque me veio uma questão assim, quando a Tereza Nazar estava falando, né, dessa coisa dessa exceção que que tem a ver no lado masculino, essa exceção que tem a ver com o nome do E faz pai, a né, regra, que a que faz exceção a faz a regra, uma regra. exceção que faz Exato. a regra. Aí você falou uma coisa que eu achei interessante, porque essa posição tem a ver com totem tabu, né? Com o mito do totem Sim, tabu, com o pai que goza de todas as mulheres, né? Sim, E que sim. é a exceção. E que a morte dele funda a questão do nome do pai, né? A morte dele dá acesso a um gozo, O né? zoofálico. Aham. Exatamente, exato.
Ele Mas Então, qual é funda a a questão. questão? a Eu minha... só posso concordar que ele funda a questão do nome do pai se a gente acrescentar que o nome do pai não nomeia tudo. Exato, isso mesmo, isso mesmo. é, Ele não então, nomeia todo porque ele não se nomeia. Isso! Aí vem a história do barbeiro que fez a barba de Isso todos os mesmo, isso. barbeiros. Eu lá quero dar o exemplo. Mas eu devo confessar a vocês que eu estou escutando vocês falarem, eu já li esse negócio aqui algumas vezes. Eu acho difícil essa associação que ele faz. É interessante, mas eu acho difícil. Quando ele diz isso, que está na página anterior, né? A posição feminina e a posição do analista. Tudo bem. O analista ele tem que, de alguma maneira, fazer semblante, né? De estar desprovido de falicidade para que essa falicidade compareça do lado do analisando nessa, digamos assim, nessa folha em branco que ele apresenta como semblante. Mas quando ele fala aqui, né, o desejo do analista em sua relação com o outro é aquilo que solicita esta parte incontável, não presentificável do outro, que você disse agora mesmo, Tereza, citou de novo, que ele faz essa articulação com Das Ding. Eu acho isso difícil, não é só de entender, é exatamente porque é difícil de entender, eu acho difícil de transmitir. O que A ele gente, quer dizer com a isso, né? gente engasgou aí mesmo, logo no início. A gente, bom, eu e a Flávia e outros colegas aqui que nos acompanharam, é, a gente entendeu que, primeiro, ele está fazendo uma relação entre o simbólico e das Ding, no sentido de que das Simbólico e real. simbólico e real, mas ele falou que no sentido de que o das Ding só pode estar presente a partir do simbólico, mas, ao mesmo tempo, só pode estar presente enquanto ausente, enquanto aquilo Sim, que escapa. Ele diz, escapar a esse exato. outro. Quando ele Sim. fala do outro, para mim o que confundiu mais é que ele, em vez de falar de simbólico, ele bota outro maiúsculo, mas eu entendi que ele está se referindo ao simbólico, né? Então, nessa relação com o outro, há algo que é impossível de ser simbolizado, né? Porque o outro, embora simbólico, ele nomeia como ele não fala da autoridade do outro, ele fala da A alteridade do alteridade, outro, né? isso, Que tem a ver com o impossível, né? isso. Porque esse outro de fato não existe, Isso. né? Ele começa falando do outro lá, sei lá em que seminário, como tesouro dos significantes, né? Isso. Mas depois ele vai dizer que esse outro é um campo da linguagem, e é um campo aberto. Tereza, acabei de me lembrar dessa passagem que ele fala sobre. Porque eu estou tentando associar o que eu estava falando antes, que a Flávia citou, dessa história do outro gozo. Ele não será isso a questão do feminino? O Sim. fato de que esse outro, grande outro aqui, ele é de fato a posição feminina? Porque ele é Beleza. alteridade. Não, escuta, escuta. Ele é uma posição de alteridade. Lá no seminário 20, eu teria que pegar o seminário aqui, mas eu estou toda enrolada, não dá. Mas Eu no estou com ele seminário aqui. 20, ele fala é, desse que a mulher, né, ou que as mulheres, eu não me lembro bem, mas ele diz assim, que a posição feminina teria a ver com esse outro gozo. Não é um gozo a Ah, mais. Ele fala de um outro gozo. E o outro outro gozo que gozo, eu me mas não lembro, é. ele bota com letra maiúscula, o outro. Então, Sim. por isso que eu estou falando, que eu pedi para voltar aqui, porque, na verdade, acho que foi você, Tereza, que falou, ou você ou a Flávia, eu peguei o bonde andando, vocês disseram que, na verdade, o desejo, o analista, ele ocupa uma posição simbolicamente outra.
para o analisando. Sim. Ele faz semblante desse outro, até para que ele possa transferir. Isso eu entendo perfeitamente. Mas como é que se faz, né, essa passagem, essa indicação, porque não é bem uma passagem, essa indicação que o analista faz para o analisando, de que ele também pode frequentar este outro lugar. Quer dizer, aí você fez referência, eu acho que foi ele que fez, não sei quem, a questão do silêncio. Ele sugere Aham. silêncio às Silêncio das pulsões. pulsões. O silêncio às Então, pulsões. Ou seja, não, eu pelo menos fiz essa leitura, acho que a Flávia fez um pouco diferente, que é não se prender ao enunciado. isso. Ou seja, não se prender a uma tradução significante, não sei se a gente pode falar assim, mas uma transmissão significante, ou seja, A deixar transmissão é no silêncio. isso, deixar A comparecer transmissão é no algo, deixar comparecer algo para além dos significantes, que é algo que está na linha metafórica, tanto que ele E é o fala, que surge com a equivocação. Porque exato, ele quando o fala, analista não dá bola para o sentido, muito pelo contrário, quando ele provoca a equivocação, é que talvez, porque é uma hipótese minha, talvez o próprio analisando possa escutar o silêncio da pulsão, entende? isso, E isso. permite a ele, né, avançar um dito que não tinha sido dito antes, E- naquilo que ele acabou de dizer, né? Eu queria acrescentar aqui isso que você está falando, que é como se ele, ao se não dar bola, vou usar essa expressão, para o que vem na linha do significante, ele pudesse abrir a possibilidade daquilo que vem na linha da metáfora, né? Ele não Ah, perseguir o deslocamento metonímico, por isso ele iria privilegiar. Ele fala aqui, ó, é, é por essa via, por essa condição de silêncio na prática, que o desejo e o analista participam da dialética da posição feminina, onde o sujeito está lá, de repente, onde a metáfora sexual, ou seja, a metáfora que vai falar sobre esse vazio, sobre esse silêncio, né? sim, É o despedaçamento, vizinhando o genital e o pré-genital. Vizinhando o genital e o pré-genital, porque, na verdade, o sexual não é nem genital nem pré-genital. O sexual é exatamente. exatamente aquilo que secciona, que, É o corte. que corta, né? Então, esse silêncio, esse corte, que é, enfim, o tempo lógico do Lacan, babá, de repente vai colocar o sujeito na linha das metáforas. E aí é que ele valoriza o significante novo, né? Um significante que vem a abrir o sentido e não fechar o sentido, né? Que é a linhagem metonímica. É muito bacana isso que ele diz aqui, que se a castração para o masculino é tal que o feminino é aceito como objeto, quer dizer, tomar uma mulher como objeto, né? Aham. O homem. O feminino, por sua vez, acolhe o masculino como significante faltoso. E aqui eu queria voltar, a Flávia botou a imagem das fórmulas quânticas, eu queria voltar a ela, acho que a Flávia também acho que queria, porque olha lá, o significante faltoso está lá do lado do feminino, Isso, que é o S, entre parênteses, de abarrado. S de isso. abarrado, entre parênteses. É o significante que, se existisse, significaria a falta no campo do outro, É não é? interessante porque no outro dia eu escutei de uma paciente uma coisa bem curiosa. Ela disse assim: mas afinal de contas, o que vocês tanto falam que é a diferença, né, do feminino? O que é o feminino? O feminino não é a maternidade, o feminino não é a mãe. O que é o feminino? É uma pergunta,
né? Muito Difícil de boa. responder, eu diria impossível até. A O Uhum. gente feminino é mordeu a na resposta, mas Tem uma outra pergunta. Feminino não é maternidade, não é a mãe, não é a arte também. é, o artista, ele mostra, né, Ele lambe, né? Ele dá um alguma cheiro. coisa, isso. Ele, pela sua obra de arte, pelo que ele provoca no outro, porque a questão Isso, é no outro, pelo que isso. ele provoca no outro, né? A gente pode dizer que ele frequenta o feminino, porque ele aponta alguma coisa sobre a qual ele nada sabe dizer. Exato, 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 exato. Que lhe Sim, surpreende. Porque Isso, isso que ocorre, que ele provoca no outro, é surpresa para ele. E não exatamente. há nenhuma intenção. Aí eu volto à questão da não regulamentação. É impossível você dizer, quando eu atendo criança, eu faço assim. Quando eu atendo, são os especialistas, né? Eu Quando eu sempre atendo, achei não uma sei o quê. balela isso. Eu estava citando isso numa supervisão que alguém, aliás, é um caso clínico que a gente vai até discutir na escola. Quando eu tendo casal, eu costumo fazer tal coisa. Eu até exploro um pouco esse significante costumo, né? O costume, bota um costume, né? Costume é um problema. Mas então, Flávia, você quer falar mais alguma coisa sobre a fórmula eu quântica? Você queria botou lá? perguntar sobre essa parte aqui, olha, no texto, quando ele fala, né, que o masculino é tal que o feminino é aceito como objeto, ok? Coloca a mulher no lugar de causa, de objeto, né, causa. E aí, Isso, por sua vez, acolhe o masculino como significante faltoso. O feminino, por sua vez, acolhe o masculino como significante faltoso. O que seria acolher o masculino como significante faltoso? O significante faltoso é esse S de abarrado, porque é, feminino, o É, feminino aponta para o masculino. Eu acho isso, pelo que eu estou estudando a relação com a violência, aliás, eu queria levar isso para os cirandas, essas coisas, porque isso é muito delicado. Agora, é o seguinte, ele está falando posição feminina, não está falando das mulheres, tá, Flávio? Mas, de qualquer maneira, isso tá. tem uma certa relação. O feminino provoca no masculino um questionamento. isso. Existe mesmo um significante que Me representa o diga pai? que alguém é homem, porque é isso. Exatamente, Isso. exatamente. Como é Você que foi é, mais. Tereza? Repete aí. Fala de novo. Existe algum significante que diga, que sustente, que afirme o que é um homem? Isso é duro de roer. Daí, a gente estava falando, antes de começar essa coisa, a gente estava falando da violência feminina, que é um negócio que ninguém segura mais. Violência contra. E eu falei violência feminina, olha só. Na Porque verdade, tem, né, Tereza? pois é, pois é. Mas tem, digamos assim, na linguagem comum, porque justamente feminino é avesso à violência. Mas eu acho que, tecnicamente, se é que essa palavra cabe, existe uma violência no feminino quando o Sim. feminino aponta o buraco no homem. Ah, sim. Isso é da ordem, tecnicamente, É. isso é da ordem da violência, porque o homem está lá, mais ou menos, no campo, está aí o campo do masculino, ele está lá sentado como? S barrado e o falo embaixo, certo? Vocês estão olhando Aham. para a imagem que a Flávia colocou. Então, o homem está lá, certo de que existe um, que não é função fálica, que garante que ele e todos os homens sejam função fálica. Por quê? Ele está sustentado pelo falo, pelo significante falo. Aí vem do outro lado alguém que cutuca e diz: mas existe mesmo essa função fálica? Uhum. Aham. Então, Que é o é, feminino. não é à toa o meu ato fálico, que é o feminino. Sim. Bom, essa vizinhança entre as posições. Congelou. Congelou. Tereza. Congelou. Ih,
Essa questão entre feminino e masculino é muito difícil da gente poder encontrar um caminho claro, né? É, Difícil. é. No outro parágrafo, ele vai trazer. Você já leu? Foi-se a castração, não, essa Ele, vizinhança. no parágrafo Né? seguinte, ele vai trazer uma questão, eu diria, bem complicadinha. É um texto Não é, muito difícil. é muito difícil. E é difícil, inclusive, no português. É. Tereza, você estava congelada, você voltou Você agora. estava congelada, Meu Tereza. Zoom é feminino, ele está sempre questionando se existe alguém que sustente ele. Essa vizinhança entre as posições femininas e psicanalítica não implica que elas sejam as mesmas, embora Lacan, no O Pir, o Pior, proponha trabalhar este ponto do real como relação vazia. Que ponto do real? O ponto da posição feminina e o ponto da posição psicanalítica. Trabalha como a relação vazia como ponto de identificação do analista à posição feminina, sendo esta própria a seu gozo, que a Teresa estava falando ainda agora, né? O gozo feminino. Ele vai dizer, de certo, exatamente o que a Teresa estava falando, a relação enigmática entre o gozo feminino e o gozo do outro é estabelecida como aquela também enigmática entre gozo do psicanalista e o gozo do outro. E será este, no entanto, o mesmo enigma? Entre o gozo do analista e o gozo do grande outro. Eu acho que essa é a questão que ele está colocando Exatamente. aqui, né? Ele disse, se trata do mesmo enigma. Isso está, assim, se a gente trabalhar mais Mesmo enigma entre o feminino e o gozo do outro, né? Isso. ele faz uma relação entre o gozo feminino e o gozo do outro, né? Até aí eu fui, a Teresa E o falou. gozo do psicanalista. Ele faz Isso. essas. Então, as duas são enigmáticas, o gozo feminino e o gozo do outro, estabelecido como aquela também enigmática. Aí vem uma outra relação entre o gozo do psicanalista e o gozo do outro. Trata-se do mesmo enigma? O gozo do psicanalista e o gozo do outro. Trata-se do mesmo enigma que o gozo do psicanalista e o gozo feminino? É isso que Aí ele ele vai. vai falar no próximo parágrafo. É. Em todo caso, isso dá conta de uma possível escuta psicanalítica, pois na posição analítica ocorre a queda da posição masculina, que Isso. entenda-se como fálica, né? Sim. Isso. Que consistiria em colocar o analisando em lugar de A, objeto A pequeno. Daí o silêncio das pulsões, que também Isso. colocaria o Isso. analisando no lugar de A, né? Mas é Isso. preciso que o analista caia dessa pulsão Sim, fálica, como a Teresa estava sim. dizendo. Então, coloca diante do analista, o analisando, em lugar de A, o que, como facilmente se pode imaginar, só faria, na melhor das hipóteses, inverter o sentido da demanda de amor. Ah, isso é lindo. Não mais do analisando ao analista, e sim ao contrário, senão mesmo a própria ruptura do contrato de palavra, ao qual semelhante modo de conformidade exigido por certa associação de analistas pode não ser de todo estranho. Ih, caramba! Ele aqui está criticando Tá, claramente a IPA. É tá. bacana, porque, no final das contas, assim, é bem entusiasmante isso, porque ele coloca, né? Assim, o que eu estou entendendo é que ele coloca o masculino como toda e qualquer posição onde o sujeito brande, né, as suas insígnias e, portanto,
se expressa falicamente. A única possibilidade de você frequentar a posição feminina é você, literalmente, baixar as armas, né? Uhum. Você poder de alguma maneira, deixar falar em você o silêncio da pulsão. Não buscar sentido, você, Sim. né, deixar que a associação livre te leve sem você se dar conta, a frequentar essa posição feminina. Na questão do analista é um pouco diferente, porque o analista ele está avisado do furo, ele Uhum. está avisado, né, dessa impossibilidade do todo fálico. Então, ele, de alguma maneira, na transferência, ele se oferece como esse que não sabe, porque ele não sabe nada do análise, para que, de alguma maneira, a equivocação que isso provoca no analisando possa levá-lo a se dar conta de que nem tudo é fálico, nem todo gozo é fálico, nem toda resposta é objetiva, né? Que é o que busca, respostas objetivas, que é preciso construir, criar ou inventar, quando a gente está falando de alguém que está se tornando analista. Né? Não sei, me ocorreu isso agora. E isso me fez pensar na questão da formação do analista, que Sim. não é uma formação de aprendizado, não é um acúmulo de saber. Como a IPA preconiza. Não só a IPA. Não só a IPA, é verdade. Mas o vírus ainda está por aí muito. E é uma posição de limite desse saber, ou seja, onde o saber cai sob o não saber. Então, a posição do analista, como você falou, Tereza, é de uma posição de baixar as armas, ou seja, daquele que não sabe, embora ele esteja advertido também de que ele está sendo colocado no lugar de suposição de saber. Mas ele tem que valorizar mais o significante suposição do que o significante saber. O lugar é de suposição. Se a gente supõe. Eu não diria assim, eu entendi o que você está falando, mas eu diria que ele tem que deixar o saber comparecer no lugar devido, que é o do inconsciente. Isso. Então, ele tem que saber, ele tem que se dar conta de que o lugar dele é de suposição. Se ele achar que é de saber. Suposto saber, mas ele nada sabe sobre isso. Exatamente. A não ser sobre o furo. Alguma coisa ele sabe. E essa advertência também é do impossível de dar, no sentido de amar é dar o que não se tem, o impossível da relação sexual, o impossível de dizer a última palavra, o impossível de saber a verdade, e vai por aí afora dos impossíveis da psicanálise, né? Parará, queda masculina. Número 5. Que quer a mulher? Então, que quer a mulher? Pronto. Diversos pontos podem ser mantidos em suspenso. O feminino, ele aí bota o feminino entre aspas, né? Quer um analista, ou seja, o fazer desejar em lugar de analista. E que ele, aí eu não sei se ele é o analista ou se é o feminino, mas vamos ler. Ou seja, o fazer desejar em lugar de analista, que ele esteja neste ponto de silêncio pulsional que permite a interpretação. Eu acho que ele está falando do feminino como uma questão de estrutura, não como o feminino analisando o analista, né? Acho que o feminino, que botou entre aspas dessa vez, acho que ele está falando da posição feminina, né? Isso. O lugar do feminino, né? O lugar do feminino é um lugar de fazer desejar, porque é um lugar de furo. Na estrutura, então. É o fazer desejar em lugar de analista. Então, esse feminino estaria
no lugar do analista, né? Isso. Ela ou ele quer isto, quer dizer, esse que ocupa esse lugar, né? Quer isso sob a condição de estar em posição histérica, para que isso possa durar o tempo de uma análise. Porque a posição histérica, né, é a posição do desejo de saber. Isso, Quer que quer, saber. portanto, fazer desejar. A posição Aham. histérica. O que, gente, por favor, não confunda com neurose histérica, que neurose histérica é o oposto, quase o oposto disso. É mais no sentido do discurso histérico, né? Isso. Mas, porque eu vejo muito essa confusão, neurose histérica com discurso histérico dá um baralho. Bom, mas vamos analisar esse fato de experiência. Assinalar, Assinalar. Tereza. Assinalar. Ah, meu Deus! Mas vamos assinalar este fato de experiência, constatado, às vezes, naquele ou naquela que está próximo ao feminino, a ponto de ser analista antes de ser analisado. Aquilo que a cura vai exigir estruturalmente, tão próximo como está do gozo do outro, fora da linguagem, confundido com a parte fálica, a parte própria, a vida cotidiana, de mandar o sujeito fazer um percurso inverso, fazê-lo se reencontrar como presa de suas pulsões, que ele havia precavidamente afastado de si e que, na análise, vão levá-lo a reviver com sofrimento, entretanto, tão bem esquecido, sujeito separado do outro, sem ter sido alienado de seus significantes. Aí tem a psicanálise inteira, né? Nesse parágrafo. É bem denso. Muito, muito. E tem que dividir ele em pedaços e Acho que a pouco gente a pouco. podia ler mais e aí depois volta, porque Tá bom. ele vai desenvolver. Ai, você acha? É. A demanda de análise apoia-se aí sobre esse sentimento de estar sempre alhures, não ser consistente, estar à parte, evitar ser sujeito falante, ou seja, não falar, né? Em suma, essa procura do agente do seu discurso para poder restabelecer o laço do corte entre gozo fálico e gozo do outro. Na verdade, eu aqui entendi esse sentimento de estar à parte, de evitar ser sujeito falante, procurar o agente do seu discurso, é exatamente procurar o outro enquanto, enquanto a sua verdade, enquanto a sua origem. Procurar esse outro que é o significante, que, o significante fálico, pronto, para resumir, né? O sujeito vai para a análise achando que no analista ele vai encontrar consistência, ele vai encontrar o sujeito da sua fala, ele vai encontrar a sua verdade, né? Ele vai encontrar o sentido do seu sintoma, e etc, etc. Né? Vamos dizê-lo, e Freud não é o principal exemplo disso, essa antecipação da posição do analista evoca o fóbico, cujo desejo, como dizia Lacan, é, tal como o desejo do analista, desejo que pressente a existência do outro, da castração e da angústia, como sensação da proximidade do não todo fálico do gozo, do não todo ainda um pouquinho evitável, ou seja, essa proximidade, né, com a castração, com esse não todo fálico. Quer dizer que, no final das contas, o que a análise produz, que a gente sempre fala, né, é uma perda de gozo. Quando a gente coloca perda de gozo, é a perda de gozo no sentido que o sintoma produz para o sujeito e traz uma satisfação, mesmo que sob a via da insatisfação.
né? Então, Sob a via do desprazer, Tereza, o desculpe. desprazer, isso. Porque a satisfação é uma coisa e prazer é outra. Isso, isso. Então, na verdade, o que a análise produz pelos cortes, né, pelas escansões que a interpretação vai produzindo, é levar o sujeito, agora acho que começa a ficar um pouquinho mais claro essa história, levar o sujeito a, aos poucos, perder, né, falicidade, digamos assim. Não é que ele vai ficar sem felicidade, gozo do ele vai sintoma. perder esse gozo repetido, sempre Gozo do sintoma. que é o gozo do sentido, né? Então, o que a interpretação faz é, quando ela, lá no nó borromiano, quando ela incide no sentido, ela possibilita ao sujeito, de alguma maneira, pelo menos ter ideia, ter notícia de que há um outro gozo. Isso. Que ele desconhece. Isso. Que nem tudo passa pelo sentido, justamente. Né? O que não passa pelo sentido é exatamente o que pode provocar nele a possibilidade de frequentar o feminino, porque seria essa pequena margem de liberdade que a análise propicia e que a arte também propicia pela via, de outra maneira, mas pela via desse gozar um outro gozo, mesmo que não saiba o que isso quer dizer. A diferença é que a análise cria a possibilidade para o sujeito, ao contrário da arte, ou paralelamente ao que se passa na arte, algum saber sobre isso. Né? Isso é que é a diferença entre o criar e o inventar, porque o criar tem a ver, certamente que a análise também passa pela sublimação, mas o criar ele é pura, ele estanca na sublimação. O que a análise possibilita é um passo além disso, que tem a ver com esse saber sobre a falta. A sublimação tem a ver com ainda a satisfação pulsional. Isso, porque você... Uma outra, mas é. Você não quer saber do furo, você só faz o entorno, o que a obra de arte faz, ou a escrita faz. Ela faz o desenho do furo, mas o furo ela não quer saber. Legal. Muito bom. Uma coisa, Tereza, desculpe, não sei se eu discordo, mas eu pensei, eu acho que a sublimação, a arte, a psicanálise faz o desenho do furo. A sublimação faz dar um encobrimento ao furo. Porque a sublimação... Exatamente, ela encobre o furo com o objeto. Ela bordeja o furo, mas ela taca ali o objeto. Por que eu pensei isso? Lembrando do Freud que diz objeto socialmente aceito, quando ele vai falar de sublimação. Isso, exatamente. Então, mas algo o Lacan, quando ele vai falar, lá no seminário 15 mesmo, que ele vai fazer essa diferença, porque ele vai fazer a diferença entre ato analítico e ato poético, e ele vai apontar para o fato de que, na arte, é isso que ele também desenvolve no seminário 7, quando ele fala sobre o belo, que ele diz que o belo é a última... Como é que se diz? É o último pilar... Defesa contra o real. Exatamente, protege do furo. É o que a obra de arte faz, mas, ao mesmo tempo, o fazer artístico, seja escrita, seja o que for, ele bordeja, isso que eu estou chamando de bordeja o furo. Mas o que aparece não é o furo, o que aparece é o objeto artístico que tampona o furo e que traz alguma satisfação sem que ele se dê conta. Porque quando você pergunta para o artista assim, como é que você explica, né?
a sua escrita, como é que você O que você quis dizer? O que você quis dizer? Ah, eu não quis dizer nada. O que eu digo está lá no objeto, lá. É muito curioso isso. Aí me fez vontade de colocar aqui uma questão. É Diga. possível haver escritas que não sejam da ordem da arte, como você está falando? E aí eu me lembrei do artesanato, que, aliás, é uma coisa muito em voga e tarará. O alguém, sei lá, um Até grupo de... prática sublimatória, não é não? Ah? O artesanato também não é uma prática Pois sublimatória? é, eu fiquei com essa dúvida. Da mesma maneira que eu acho que tem escritas, por exemplo, tem escritas técnicas, tem livros técnicos, tem escritas que não Isso são. é Eu quero diferente do dizer, artesanato. peraí, deixa eu concluir. Eu quero pensar, eu estou fazendo pergunta, mas estou já respondendo, mas não tenho certeza. Que existem escritas que não são da ordem da arte. Podem Sim, ser até sublimatórias. O cara está escrevendo um livro sobre, ah, sei lá, geografia, sobre qualquer coisa nesse sentido, né? sim, sim. Pode ser que ali, mesmo assim, tenha alguma produção artística, porque você está usando significante, então sempre pode ter uma veia metafórica nesse deslocamento metonímico. Mas eu acho que é possível se escrever, escrita mesmo, no sentido Ah, comum da palavra, sem ser artístico. E aí eu fiquei pode. Tudo perguntando, depende de como você escreve. O se, por nome da exemplo, arte é você tirar do cotidiano, como, por exemplo, escrever alguma coisa, sei lá, uma receita, por exemplo. isso, Tudo depende. Tudo depende. É tirar um objeto comum, do uso comum, para uma outra situação. É mas, isso que nem, faz a arte. mas a Ela se diferença vale dos disso objetos comuns, é a, se dif- vale da escrita comum para introduzir alguma coisa de A outra ordem. diferença disso, gente, eu quero dizer que é muito difícil, é muito sutil. Eu quero citar um exemplo de uma cliente que, num momento de perda muito grande, de um luto muito grande, ela começou a fazer tapete, tapeçaria. Mas tem, vocês devem saber, cadernos de tapeçaria, que está lá desenhado o lugar onde tem que entrar a agulha com a linha vermelha e sair. Blá, blá, blá. Então, ela só fazia repetir. Agora, eu posso dizer, porque escutava essa paciente, né, que houve aí alguma coisa de artístico, porque houve um trabalho de luto através dessas tapeçarias. E aí agora está me vindo à cabeça. Ela escolhia sempre casarios mineiros, aqueles casarios. Então, nessa escolha do que. Não era o fazer, porque o fazer era mecânico. O fazer tapete era mecânico, ela comprava aquele negócio, estava lá. Mas quando ela escolhia o desenho, e ela tinha sempre um certo estilo, vou chamar assim, uma repetição nessa escolha e tal, houve ali um trabalho de luto. A família Sim. dela era mineira, uma infância mineira, etc. E É. essas escolhas, de alguma maneira, deram a ela uma possibilidade de retorno às origens, significante de origem, e uma retomada, enfim. Provavelmente o fato dela poder falar disso em análise. Né? Exato. Então, assim, é muito sutil a diferença. Agora, Ah, pode ser, sim, que você escreva, né, ou faça tapetes mecanicamente. pode. Tanto é que tem indústria de tapete, e a É. indústria de tapete não está. Não Porque, na tá, verdade, o que decide sobre arte ou não arte é aquilo que o que é a você relação do produz. sujeito com o objeto. Não, não, não é só isso. É o que isso produz no outro. Porque quem diz Ah, que é arte ou não é a afetação que você provoca num outro. Essa afetação é que. Porque algo se transmite aí. Né? uhum, A gente não pode dar uma definição. O que é a arte? É muito uhum. complexo, né? É Mas muito complexo.
o que o Lacan fala no seminário 15, inclusive, que ele já tinha apontado em outros seminários, né? É o efeito que isso se produz. Que isso produz na audiência, no outro, né? Porque esse efeito toca em quem enxerga ou lê aquilo que está escrito. Esse efeito, né, é um efeito, de certo modo, a gente pode dizer, universal, que é esse arrebatamento, que é um desconcerto em relação ao lugar do sentido. Que Porque pode o que ser a até arte recusa, tirar você do lugar do sentido, né? e pode ser até recusa ou rejeição, horror, Sim, mas não sim, deixa de ser uma pode, afetação. pode. Bom, como é que estamos? Tereza, dá licença um momentinho. Então, nesse caso, poderíamos pensar que a recepção da arte é que faz a diferença. Então, poderíamos pensar que a transmissão também é como a recepção da arte. Público. Não existe arte sem público. Impossível. Você tem que ter. É a mesma história do circuito pulsional. O circuito pulsional, ele tem que acusar. O outro tem que acusar o golpe. Então, você não tem como falar do circuito pulsional. Quem foi que me perguntou? Dilceia, né? Dilceia. Ah, Dilceia. Entendi. Sim, você tem razão. Na minha concepção, sim. Porque Por exemplo, você fez boa associação com a Porque- pulsão, mas eu fiz também uma associação com o discurso. Na arte, por exemplo, é difícil. Oi. oi. Então, eu fico pensando, eu venho das artes e é muito difícil falar do que é arte. Mas esse ponto da recepção da arte é um ponto crucial, né? Que todo mundo se debruça. Como que é a recepção desse objeto, né? E também na psicanálise a gente fica perguntando, mas em que ponto é transmissível ou é transmitido a psicanálise? Se não é nessa sensação, nesse sentimento, nessa arrebatação. Sim, é o ato analítico, é a função do ato analítico. O efeito que se produz de quebra de sentido. A psicanálise trabalha, no meu entender, na contramão do sentido, a não ser que a gente pense no nonsenso. Porque o nonsenso, né, não é o não sentido, é o sentido do real. É a ausência. Você tem razão. O Dilcé, você me lembra uma coisa que eu lembro sempre, ficou na minha cabeça com muito carinho, que, enfim, foi uma pessoa que entende teatro, que me apresentou, a posição do Grotowski diante do término de uma cena, de uma peça. Ele proibia que se batesse palmas, porque o ato de bater palma como alguma coisa universal e protocolar, digamos assim, tirava completamente o efeito de arte. Nossa, que lindo isso! Para mim ficou assim como uma... Né? Bom, enfim. Querida, obrigada. Eu só dei uma olhada aqui nesse grupo ótimo. Beijo. Tchau. Mas já são 10:50, acho que a gente pode encerrar mesmo. Isso. E aí eu vou deixar marcada aqui a página, o número 5, tá? Para a gente retomar aqui. Isso, página 90. Tá. Gente, obrigada. Obrigada Tchau. que Bom fim de vocês. semana. Beijo. Obrigada, gente.